Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero te trazer uma boa nova, uma notícia muito legal aqui de Israel. Para variar, né? Chega de falar só de guerra, de conflito, coisas tristes. Vamos falar de uma coisa bem legal que está acontecendo esses dias. Eu fui informado pelo Departamento de Arqueologia aqui de Israel sobre uma descoberta muito interessante da época do profeta Isaías. Olha só. Então, qual que é a história? Está sendo construído aqui em Jerusalém um novo bairro. E toda vez que acontece um trabalho de fundação aqui, seja para até fazer uma casa, ou pode ser também trabalhos de estrutura para fazer um metrô, coisa assim, sempre tem que chamar os arqueólogos, isso é lei aqui em Israel, para eles primeiro observarem o que acharam aí nessas perfurações da terra, para depois construir o planejado, tá bem? Agora, caso encontre alguma coisa interessante, primeiro chegam os arqueólogos e vão rebuscar aquilo lá. Bem, o que acharam nessa construção, durante essa construção desse novo bairro aqui em Jerusalém? É o seguinte, acharam um edifício administrativo do Reino de Judá. Então, o que quer dizer isso? Bom, primeiro, um edifício administrativo, ou seja, um edifício público, um edifício do governo da época, do Reino de Judá. Então, vamos lembrar que isso a gente está falando, a gente está ao redor do ano 700 antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás. Então, naquela época, o reino aqui tinha se dividido em dois. O reino de Israel ficou no norte e o reino de Judá ficou no sul. Então, a gente está falando do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E esse edifício administrativo pertencia ao rei Ezequias, ao governo do rei Ezequias. Olha que coisa legal. O rei Ezequias, ele é muito falado, ele é muito coberto pelas histórias bíblicas. E o que acontecia nesse lugar, como é um lugar fora da Jerusalém daquela época, numa área rural ao redor de Jerusalém, então esse edifício público administrava a produção agrícola dessa região. E pela localização desse edifício, a gente entende que o que se plantava ao redor ali eram oliveiras e vinhas. Então, olha só que legal, acompanha comigo num vídeo muito bacana que eu recebi do Departamento de Arqueologia aqui de Israel. Eu acho que você não viu ainda esse vídeo porque a mídia está ocupada só em guerra, e quando tem uma notícia legal, uma boa nova como essa, ninguém se interessa em dar essa notícia. Mas olha só que bacana. Por que o pessoal, os arqueólogos, eles apontam que era um edifício administrativo do governo? Porque olha só que bacana, encontraram ali cerca de 180 restos de jarros de cerâmica, então você está vendo aí nas imagens, e quase todos eles traz uma inscrição hebraica Lamelech, que eu vou colocar aqui na tela, Lamelech. O La quer dizer para. Melech é uma das palavras mais usadas na época bíblica, que é rei. Então, Lamelech quer dizer para o rei. Ou seja, eram jarros que ficavam nesse edifício administrativo. O jarro era despachado pela corte real para que eles fossem enchidos esses jarros, e enchidos de quê? Da produção agrícola, de azeite, de azeitonas, de vinhas, de vinho, e isso aí era para o rei. Agora, também encontraram alguns desses jarros, está escrito não só para o rei, está escrito também alguns nomes de pessoas da época. Então, olha que legal. Eles acharam, isso tudo está no hebraico antigo, e porque o hebraico ele sofreu uma mudança. O hebraico que a gente usa hoje não é o mesmo que era usado naquela época, as letrinhas. O hebraico falado, sim, o que se falavam é a mesma coisa, mas as letrinhas
sofreram uma mudança. Então, as letrinhas um pouco diferentes, é o chamado hebraico antigo, e alguns desses jarros trazem 17 nomes de pessoas daquela época. Então, olha só, alguns desses nomes é Menachem Yubna, Pekach Tavra, Sofen Azariahu, mais alguns nomes. Quem eram essas pessoas a gente não conhece, não são nomes que estão presentes na Bíblia, identificados na Bíblia. A gente só pode imaginar funcionários públicos, altos funcionários públicos, ou proprietários daquelas terras. Então parte ia para o governo, Lamelech, para o rei, parte ficava com eles. Agora, o bacana de tudo isso é que essa época do rei Ezequias é uma época que a Bíblia traz muita informação, porque o rei Ezequias ele fez uma reforma importante em Jerusalém, especialmente ele trouxe todo o culto que se fazia para a divindade bíblica até o rei Ezequias era espalhado por toda a Terra Santa. E no governo dele ele exigiu que fosse tudo centralizado em Jerusalém. Então, como a Bíblia aprova demais essa reforma dele, então tem muita informação sobre a época do Ezequias. A época do rei Ezequias é a época do profeta Isaías. Então, olha só que legal, esses jarros que a gente vê nas imagens são jarros da época do rei Isaías. A gente está tocando ali a época do rei do profeta Isaías. É também uma época, olha só, em que Israel também estava envolvido num conflito, dessa vez com o rei Senaqueribe da Assíria. Por isso que, por conta desse conflito, dessa invasão do imperador Senaqueribe contra Jerusalém, ocorreram muitas mudanças em Jerusalém. Então, o Ezequias ele reforçou as defesas da cidade. Então, tem todo um pedaço de muralha que foi encontrado no bairro judeu da Cidade Velha, que é da época do Ezequias. Eu vou colocar na tela. Não tem a ver com essa descoberta aqui, já é uma descoberta de alguns anos, mas que quem visita a Cidade Velha vê essa obra do Ezequias. Tem também, que você já deve ter ouvido falar aqui nos meus vídeos, eu falo bastante, os túneis que o Ezequias fez para direcionar a água de Jerusalém para dentro da cidade, chamados túneis de Ezequias, que estão hoje na cidade de Davi. Também foi na época do Ezequias que surgiu a Cidade Velha, como a gente conhece até hoje, quer dizer, ele expandiu bastante Jerusalém e acabou se formando o que hoje nós conhecemos como Cidade Velha de Jerusalém. Então é muito bonito, muito emocionante a gente ver uma descoberta arqueológica da época do rei Ezequias, da época do profeta Isaías, que eles são contemporâneos, tá bem? Então, muita coisa que a gente lê na Bíblia, agora a gente está vendo aí com os nossos próprios olhos. Então, essa é uma boa nova que eu quis trazer para você, que especialmente você que está dentro da minha comunidade, assinante do meu canal. Então, eu quero te convidar, se você está vendo esse vídeo no YouTube e ainda não se inscreveu, inscreva-se na minha comunidade para não perder nenhum vídeo, nenhum curso que eu vou dar em algum momento aí mais para frente, tá bem? terradabiblia.com, você acha o link também no descritivo desse vídeo, tá bem? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário que eu sempre gosto de ler. E eu quero te desejar muita paz, muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!